Quando o Charles perdeu a disputa de cinturão para o Ilia Topuria em junho, eu sempre disse que o adversário ideal para o brasileiro era o Max Holloway, mesmo ele ganhando ou perdendo para o Dustin Poirier. Isso porque, tirando o campeão, Charles e Holloway são os dois lutadores mais populares da categoria peso leve. Ou seja, era uma luta perfeita para o brasileiro, já que com uma vitória, o Charles voltaria para a corrida pelo cinturão. Uma revanche entre os dois iria fazer mais barulho para o brasileiro do que uma revanche contra o Arman Tsarukyan ou o Justin Gaethje. Sem falar que a situação melhorou mais ainda. Afinal, Max Holloway ganhou do Dustin Poirier. Ou seja, o havaiano ainda é o atual detentor do título BMF. O Charles teria a chance de adicionar mais um cinturão à sua carreira. Sem falar que esse combate também faz sentido para o Max Holloway, que venceu o Justin Gaethje, e entre enfrentar o do Bronx ou o Arman Tsarukyan, vale mais a pena para o havaiano enfrentar o brasileiro, que é mais popular. Seria um combate muito maior do que contra o armênio, que está em baixa. Ninguém quer enfrentar o Tsarukyan, mesmo ele sendo o primeiro do ranking. Até o time daria certinho, já que um lutou em junho e o outro em julho. Eles poderiam se enfrentar no Common Event do pay-per-view de novembro ou dezembro. Então não tem papo, o melhor custo-benefício para o Charles do Bronx era o Max Holloway. Só que infelizmente esse combate azedou. Isso porque o Max Holloway disse no seu canal do YouTube que sofreu uma lesão e não luta mais esse ano. Como o havaiano só volta no ano que vem, provavelmente ele não lutará em fevereiro, março ou abril. Por ser o maior lutador americano no momento, aposto que vão reservar ele para o UFC na Casa Branca, que acontece em julho. Com certeza vai ser o maior evento de 2026, e como ele é o único lutador americano com um cinturão, a presença do Max Holloway no evento, que comemora a independência dos Estados Unidos, é obrigatória. Então eu não sei se o Charles do Bronx esperaria até julho do ano que vem para enfrentar o havaiano. O brasileiro sempre foi um lutador bem ativo. Nos últimos 12 anos, o Charles lutou mais de uma vez em todos, com a única exceção sendo 2023, onde o único combate do brasileiro foi a vitória contra o Beneil Dariush. Mas temos que lembrar que o Charles iria ter enfrentado o Islam Makhachev em outubro. A luta só não aconteceu porque o brasileiro cortou o supercílio uma semana antes do combate. Ou seja, o Charles sempre faz mais de uma luta por ano. Será que ele vai querer ficar mais de um ano parado esperando o Max Holloway? Eu acredito que não. Então o adversário mais óbvio para o brasileiro para dezembro é o Dan Hooker, que vem provocando todo mundo, incluindo o próprio Charles. O neozelandês está caçando um adversário. Com o Max Holloway fora da jogada, para mim essa é a única opção que vai acabar sobrando para o brasileiro. Vi algumas pessoas falando para fazer esse combate entre Charles e Dan Hooker para outubro no Rio de Janeiro. Claro, seria legal um evento no Brasil com o Charles na luta principal, nosso maior ídolo, mas sem a menor chance disso acontecer. O brasileiro é muito popular, não só no Brasil, mas mundialmente. O Charles, mesmo lutando nos Estados Unidos contra o Ilia Topuria, a torcida estava enlouquecida torcendo para o brasileiro. Não tem como o Charles do Bronx, sendo uma estrela mundial, fazer um Fight Night no Rio de Janeiro. Fora que a bolsa do brasileiro com certeza é bem alta. Papo de milhões de dólares. Não tem jeito, o Charles só luta em card pay-per-view. Ou eventos com muita grana envolvida, tipo os cards de Abu Dhabi. Fora que o brasileiro foi nocauteado no final de junho. Lutar em outubro seria loucura. A chance do Charles andar pra frente em um time gigantesco, tomar uma mão e ser nocauteado de novo é muito grande. Duvido que a equipe do brasileiro cometeria um erro desses. Se esse combate acontecer, vai ser em dezembro. Eu preferia que o Charles não lutasse esse ano, esperasse mesmo o Max Holloway para o UFC na Casa Branca. Mas em um ano, muita coisa pode acontecer. O Dan Hooker pode vencer o Arman Tsarukyan ou o Justin Gaethje e ficar num hype gigantesco para enfrentar o havaiano. O Nate Diaz está falando de voltar para o UFC para desafiar o Max Holloway pelo cinturão BMF. Muitas coisas podem acontecer em um ano. E o Charles ficando parado esse tempo todo pode perder o bonde da história e ter que acabar enfrentando Matheus Gamrot, Maurício Ruffi ou alguma coisa do tipo. Então é uma escolha difícil. Cada ano parado para o Charles do Bronx conta muito, afinal ele já está com 35 anos. Pode acabar perdendo um tempo importante como atleta de alto nível.
Por isso acredito que o Charles vai acabar lutando esse ano, mas infelizmente não vai ser mais contra o melhor custo-benefício para o brasileiro, que é o Max Holloway. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Concordam comigo? O Charles tem que esperar o Max Holloway? Ou não? É melhor não ficar parado e encarar o Dan Hooker no fim do ano? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha assistido até aqui, quero aproveitar esse momento para pedir o seu like. Esse é um canal pequeno, então o seu like ajuda demais o meu vídeo a ser mais recomendado. Se inscreve também, a sua inscrição é a melhor maneira de ajudar o canal a se manter de pé. Ativa o sininho também para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo. E assista o meu último vídeo, onde eu falei sobre os brasileiros que lutaram no card desse último sábado. Teve Rodolfo Vieira versão nerd e mostrando evolução, Eliseu Capoeira e Elvis Brenner sendo derrotados. Se quiser saber minha leitura de todos os combates, você precisa correr para assistir. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.